Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de tecnologia e produção de sementes, tá? E hoje nós vamos falar sobre alguns parâmetros que nós devemos levar em conta quando se fala em sementes, tá? Vocês já ouviram falar muito deles e hoje nós vamos apresentar como são determinados esses parâmetros. E quais seriam eles? Seriam a germinação e o vigor das sementes, tá? Lembrando que germinação é a capacidade da semente que contém um embrião ali dentro, né, a semente viva, que tem um embriãozinho vivo, que quando sob condições adequadas ele é capaz de se desenvolver, tá? Então isso é germinação, é a capacidade da semente dar origem a um novo indivíduo, ele começa a germinar, né, o embrião demonstrando que o embrião está vivo, tá? Isso é germinação. Não, quando muitas vezes a gente observa no campo, né, e a gente fala assim, olha, a semente tá nascendo, né? Na verdade, esse termo nascer é um termo errado, né? A semente germina, tá ok? Então, quando nós vemos no campo, às vezes sobre o solo, né, sobre o solo, a plantinha saindo e fala, a semente está germinando. Na verdade, ela já germinou, ali ela está emergindo, ela germina no momento que o embrião começa a sair de dentro do tegumento, né? O embrião começa a crescer. Se o embrião começou a crescer ali na semente, a semente germinou. Muitas vezes essa semente germina, mas não emerge, ela não consegue sair do solo, ela morre antes, algum inseto a come, um animal, ou é acometida por alguma doença, e essa plantinha, né, essa plântulazinha ali não consegue sair do solo. Mas ela já germinou, não necessariamente ela sairá do solo, que quando ela sai, aponta sobre o solo, nós chamamos de emergência. E o outro parâmetro é o vigor, que o vigor é uma característica que confere, é um atributo que mede a vitalidade dessa semente em gerar uma planta, né? É a força com que essa semente tem para gerar um indivíduo saudável, isso a gente chama de vigor. Então, como nós mesmos utilizamos esse termo para definir uma pessoa vigorosa, aquela pessoa vigorosa, né, aquela pessoa cheia de saúde, energia, né, sempre saudável, disposta, sempre, né, com uma saúde sempre sempre bem de saúde. Então, vigor, na verdade, a gente utiliza para isso, para determinar essa capacidade da semente dar origem a uma planta saudável, tá? Isso a gente chama de vigor. E esses dois atributos a gente mede na semente. Então, sempre que vocês forem pensar em semente, vocês têm que ter em mente esses dois atributos, tá? E existem alguns aspectos que interferem esses atributos. Então, a germinação ela é dependente de algumas condições básicas, nós vamos falar aqui, né? E o vigor também, tá? Existem coisas que podem atrapalhar tanto a germinação quanto o vigor da semente. Então eu vou passar um vídeo para vocês aqui, eu vou comentando à medida que o vídeo vai rolando, porque esse vídeo é feito dentro de um laboratório de sementes, infelizmente nós não temos aqui no curso, mas nós vamos utilizar esse vídeo para fins didáticos, tá? O vídeo é da La Salle, uma universidade, tá? E um aluno, o Giverson Bueno, e a professora Camila de Aquino Tomasa, que apresenta esse vídeo, e eu vou mostrando o vídeo, e à medida que for sendo necessário, eu pauso e faço comentários para vocês. Então eu vou tirar aqui a minha tela e vou apresentar o vídeo para vocês, tá ok? Vamos lá. De profissionais. Então, pessoal, quando a gente trata de sementes, a gente sabe que hoje não é uma semente qualquer. Tem toda uma tecnologia por trás dela, né, prof? E a gente sabe que para começar um plantio e ter uma boa colheita, é necessário ter uma semente de qualidade e que ela apresente itens essenciais, como uma boa germinação e um bom vigor. Então olha só o que ele fala aqui já de início, né? Que para começar bem uma colheita, né, uma boa colheita, é necessário que nós tenhamos sementes de qualidade, né?
Isso é importantíssimo. Lembro a vocês que semente, pessoal, é o principal insumo da lavoura. Por quê? Porque semente é o que traz nela o maior avanço tecnológico que a gente conhece na agricultura. Tá? A semente traz dentro dela todo o processo de melhoramento genético que começou há 10, 12 mil anos, quando o homem iniciou na agricultura. Então a semente é o principal insumo. Vamos pensar assim, existem outros insumos importantes? Existem, um bom solo, uma boa condição climática, bons equipamentos, adubação, controle de pragas, doenças, plantas daninhas e uma série de coisas, né? Mas de nada isso adianta se você não tiver uma boa semente, porque o start da sua lavoura, quando você vai fazer um cultivo, uma lavoura, você está trabalhando com seres vivos, entendeu? Imagine assim, você vai começar uma lavoura, você vai colocar ali no campo um monte de ser vivo. E aí esse ser vivo que você coloca no campo não tem uma saúde legal, ele não é adequado para aquele local onde você está colocando ele, ou uma série de outros fatores que vão, né, ele não é resistente às condições de clima daquele local. Então não adianta nada você ter um solo bem preparado, um equipamento de ponta, uma plantadeira de última geração, né, usar o melhor adubo, na melhor forma de aplicação, se você não tem uma boa semente. Então, o principal insumo, vocês têm que ter em mente, da lavoura é a semente. Guardem sempre isso. O principal insumo da atividade agrícola é a semente. Tá? E a qualidade da semente é medida por esses dois atributos que eu já comentei, né? A germinação, que quanto maior o número de germinação, melhor. Ou seja, imagine que eu compro sementes que tem problema de germinação. Não adianta nada eu colocar lá no solo e ter todas as condições adequadas e ela não vai virar uma planta. Ela não está morto, o embrião ali dentro está morto. Eu tenho que ter uma semente com um embriãozinho vivo. Tá? Ele tem que estar vivo ali esperando as condições adequadas para ele começar a crescer. Cresceu o embrião dentro da semente, opa, germinou. Tá? E aí eu tenho que ter vigor. Quer dizer o quê? Esse embrião tem que ser saudável. Ele tem que ter uma condição para poder crescer rápido, formar uma planta rápido, ser resistente a doenças, ser resistente a clima ruim, uma série de coisas e conseguir produzir bem no final. Né? A gente pode fazer uma analogia com nós mesmos. Né? Imaginem por exemplo, nós humanos, uma mãe dá à luz, né, a um bebê fraquinho, doentinho, e outra mãe dá à luz a um bebê saudável, forte, né, com peso, sem problema de saúde, né, que não tem problema nenhum, extremamente saudável. Esse bebê saudável, eu digo que esse bebê é um bebê que tem mais vigor, que ele tem muito mais chances de crescer saudável sem ter problemas do que aquele que nasceu já fraquinho, né, pequenininho, com um problema de saúde. Então, na semente é a mesma coisa. Aquele embriãozinho é como se fosse o bebê. Tá? Imagine assim, a germinação é como se fosse a luz, a mulher dá a luz. Uma mulher, quando dá a luz a um bebê, pode dar a luz a um bebê saudável ou não. Né? Mas duas mulheres, uma deu luz a um bebê saudável e o outro menos saudável. Todas as duas deram à luz. É como se nós fôssemos fazer uma analogia para a semente, é como se todas as duas tivessem germinado. Né? Opa, o embrião está vivo e está ali, um ser vivo novo ali, ó, um ser vivo, está ali. Começou a crescer. Mas, e o vigor? O vigor vai me dizer o quê? Se aqueles dois seres vivos que já estão ali, já nasceram, né? Eles vão crescer saudáveis ou não? O vigor me diz isso. O mais vigoroso tem muito mais chance de crescer saudável do que o menos vigoroso. Então é assim, o bebê que tem mais saúde tem muito mais chance de crescer, desenvolver e se tornar um adulto saudável. Muito mais rápido, sem problemas, com menos problemas. Enquanto que aquele bebezinho pequeno, com problemas, a chance dele virar um adulto saudável é muito menor. Né? Ele tem muito mais possibilidade de ser acometido por doenças, problemas e ter problemas de desenvolvimento. A mesma coisa é a semente. A semente que tem um embrião que está vivo, está ali, começou a crescer, está vivo, mostrou que está vivo, germinou. Né? Se esse embrião é saudável, se aquela semente tem características que confiram essa qualidade do embrião saudável,
a chance dele virar uma planta adulta precoce produtiva é muito maior, resistente a praga, doença, condições de clima, uma série de coisas, do que aquela outra sementinha que deu origem ao embrião fraquinho. Todas as duas sementes germinaram, né? Mas uma cresce muito mais rápido, né? A planta se forma muito mais rápido, tem muito mais chance de ser produtiva e resistente, tolerante, entendeu? E a outra, como o embrião era mais fraquinho, o vigor era menor, a chance de formar uma plântula com defeito é maior, a chance dessa planta ter problema de crescimento, muitas vezes ela demora para crescer, as plantas do lado crescem mais rápido, abafam ela fica ali abafada na sombra das outras, não desenvolve direito, pode ser acometida por doenças, ela está muito mais suscetível ao ataque de doenças e pragas, entendeu? Ela é muito mais tolerante à falta de água, a problemas de temperatura e uma série de coisas. Então é isso aqui que eles querem dizer com germinação e vigor nas sementes, tá? Então semente traz consigo, tem que trazer obrigatoriamente esses atributos, tá? E a semente, ela tem então toda uma tecnologia já embarcada. Para isso, nós levamos em consideração todas as características de qualidade de semente. Então, qualidade, nós entendemos que é um pacote, então são 4 pilares que atribuem a qualidade de semente. São padrões genético, físico, sanitário e fisiológico. Dentro disso... Olha, ela acabou de falar que existem 4 pilares, né, para a qualidade da semente. Então tá aqui, ó. Isso aqui é exigido por lei, tá? Então toda vez que vocês forem trabalhar com sementes, as sementes têm que ser certificadas. Quer dizer o que? Elas têm que passar por um processo de avaliação que tem que garantir isso aqui, ó. Qualidade genética, física, sanitária e fisiológica. O que que é isso? Qualidade genética. Isso diz respeito à pureza varietal do material. Imaginem vocês que vocês compram semente de milho, né? O que é essa qualidade genética? A qualidade genética é o quê? Você tem que ter certeza que aquela semente que você está comprando é de milho daquele cultivar que você escolheu, tá? Não tem mistura de cultivares, porque milho tem milhares de tipos, tá? Milhares de tipos de milho, mas você quer aquela variedade, porque aquela variedade X é a variedade que se adapta às suas condições. Então, quando você compra semente, você tem que ter garantias de que você está comprando semente da variedade X, que não existam misturas genéticas. Então, você vai plantar lá no campo, imagine que você compra uma semente aí, o seu vizinho te dá um pouco de semente. Muitas vezes tem mistura varietal. Você planta a semente, né? Às vezes você recebe uma semente de alguém ou compra uma semente em algum lugar, você planta pensando que é uma coisa e nasce outra, né? Então, essa qualidade genética é isso. Você tem que ter, quando compra semente, você é obrigado a emitir um laudo, tá? Quando você compra, você produz, você vende, quando você compra, tem que ter uma garantia de que existe pureza genética ali, tá? 100% puro, não. Não dá para ter material 100% puro, porque sempre ocorrem misturas, mas você tem que ter um elevado nível de pureza genética. Você não pode ter níveis altos de contaminação. Então, se você comprar um saco de semente de milho da variedade X, você tem que ter lá 99% de sementes ou mais da variedade X, tá ok? E qualidade física, o que é isso? Imagine que você compra um saco de semente, quem aqui é da área de mexe com pecuária sabe. Você compra um saco de semente de capim, né? Aí quando você abre o saco tem pedra, tem terra, tem galho, tem folha, tem inseto morto, tem pedaço de pano, tem um monte de porcaria dentro. Isso aí diz respeito à qualidade física. Quando você compra um lote de semente, você tem que ter certeza que ali só tem sementes. Alguns tipos de sementes, a qualidade física é menor, por exemplo, a de capim, porque é muito difícil você beneficiar essas sementes e separar todas as impurezas. Então, muitas vezes você compra um saco de semente certificado numa loja, mas ainda assim vem muita terra junto no saco. Isso é permitido pela dificuldade de separar, né, esses outros materiais que não são sementes da semente do capim. Mas quando você compra um saco de semente de milho, soja, arroz, feijão, o nível de pureza física é muito alto. Quer dizer o quê? Não pode ter contaminantes ali dentro. Se tiver, é uma quantidade muito pequena, tá?
Então, existem níveis de pureza física, de pureza genética assegurados por lei. Tá? Então, quando você compra a semente, a empresa que produz a semente, ela tem que fazer um laudo lá, tá? E ela tem que dizer qual é a pureza física. Se tiver fora dos padrões estabelecidos por lei, ela não pode comercializar como semente. Por quê? Porque o produtor tem que ter garantia de que não tem um monte de coisa misturada ali. Junto pode terra, pedra, pedaço de tecido, pedaço de inseto vivo, um monte de coisa ali. Isso é péssimo. Você pode estar levando uma praga nova para a lavoura, uma doença, né? Além de você poder estar danificando o equipamento que você está usando, porque tem pedra, pau, entope, quebra, alguma coisa ali. Então não é interessante. Isso é o que se diz respeito à qualidade física. Outro aspecto é a qualidade sanitária. Quer dizer o quê? O aspecto das doenças. Esse material, essa semente, não pode conter doenças ou indícios de que possa ter problema com doenças. Então, existem patógenos, tá? Sejam fungos, bactérias, presença de insetos, algumas coisas são proibidas. Então, existem níveis que garantem que a semente, se ela tiver uma quantidade maior do que o permitido, ela não pode ser comercializada como semente, tá? Então são feitas análises para ver se existem doenças ou não. Tem doenças que não são permitidas nas sementes. Então toda vez que você vai fazer uma análise no laboratório, você tem que observar se existem a presença desses patógenos ou não. Então existem testes especializados para determinar se existe ou não a presença deles, tá? E o outro aspecto é o fisiológico, né? Que tem a ver com essa questão que eu acabei de falar do vigor, da germinação e do vigor, da capacidade daquele embrião crescer e formar uma planta adulta saudável, tá?